Olá, para você que quer vir para essa área das terapias, ou mesmo para você que já é terapeuta, eu preparei um material explicativo sobre essa tecnologia que vem revolucionando o mercado das terapias, que é o do biofeedback e o biorressonância. Meu nome é Luciana Maier, eu atuo com essa tecnologia há 10 anos, sou apaixonada por ela, por isso tenho como um dos objetivos levar essa informação e essa bandeira ao maior número de pessoas possíveis. Quem sabe um dia a gente tem dar acesso para a população toda se tratar de forma tão efetiva, né? Eu quero contar um pouquinho da minha história com esse equipamento, como ele chegou, como essa tecnologia veio parar em minhas mãos. Há mais ou menos uns 10, 12 anos atrás, uma amiga minha que mostra São Paulo para estrangeiros, teve contato com uma pessoa que estava procurando um espaço para fazer atendimentos, então ela marcou comigo e me mostrou e eu fiquei simplesmente apaixonada. A cada tela que ela me mostrava, eu falava, não, é isso, esse é o futuro. E então eu combinei com ela que a cada 20 clientes que eu agendasse, ela vinha da Austrália fazer os atendimentos. E ficou mais ou menos durante 1 ano e meio, ela chegou a vir umas 5 vezes, fazendo esses agendamentos, e naquela época, né, inclusive a Melissa Harris, a quem eu tenho imensa gratidão, ela não falava português e eu tinha que traduzir depois com o cliente todo o trabalho feito, né? E então eu resolvi comprar o meu primeiro equipamento. Hoje eu tenho 3 equipamentos e indico realmente para todos que estiverem nessa ressonância, nessa frequência, a trabalharem, a investirem nesse mercado, porque de fato é um mercado do futuro. Então, o objetivo desse nosso bate-papo é de apresentar para vocês e levar ao maior número de pessoas essa tecnologia que é completa, ao meu ver ela é completa, ela consegue realmente analisar e trabalhar o indivíduo como um todo. Bom, então eu estou aqui hoje para trazer para vocês informações do mercado das terapias. Vou falar um pouco dessa tecnologia que eu trabalho há 10 anos, desenvolvida pelo professor Bill Nelson, onde ele catalogou mais de 11.000 frequências energéticas e desenvolveu um software que consegue fazer uma avaliação do ser humano como um todo. Ele, em poucos minutos, em 5 minutos, ele consegue avaliar o indivíduo no seu aspecto mental, emocional, físico, ambiental e espiritual. Hoje, eu diria que é uma das tecnologias mais completas que tem no mercado. É chamada de biorressonância e também de biofeedback. O que vem a ser um equipamento de biofeedback? Biofeedback é qualquer equipamento que traga uma informação do seu estado de saúde. Como um exemplo bem simples, seria um termômetro ou até uma balança onde você sobe e ela traz o seu peso. O termômetro você põe, encosta na sua pele e ele te traz a sua temperatura. No caso, a gente está falando de realmente uma tecnologia muito avançada. Então, em 5 minutos, ele faz realmente uma leitura de vários aspectos, que é o que eu vou mostrar aqui nessa apresentação que eu preparei. Então, vamos lá. É um sistema de avaliação e reequilíbrio
da pessoa como um todo. Então ele consegue de fato integrar informações dos estados físico, mental, emocional, energético e espiritual. Sabemos que os corpos hoje eles interagem o tempo inteiro. Então um aspecto, por exemplo, emocional pode desencadear um problema físico e assim entre eles interagem. Um problema físico pode desencadear, por exemplo, um aspecto emocional. E é uma tecnologia que trabalha para fazer com que o ser humano volte ao seu estado original, que é o estado de saúde. Então, essa avaliação ela é efetuada através desses 5 arnês, que são fitas que são colocadas na cabeça, nos punhos e nos tornozelos. E esses arnês eles são conectados num display, e esse display ligado num software no computador. Esse equipamento ele atua no campo elétrico e energético do organismo. A gente sempre fala, né, que o ser humano ele é 99% energia e 1% matéria. Então, é como se nós fôssemos de fato os eletricistas, e é isso que a gente vai mostrar aqui. Como vou desbloquear o cliente, fazer com que toda essa energia volte a trabalhar em perfeito estado de saúde. Então esse equipamento ele atua no campo eletro e energético do organismo humano, sendo uma preciosa ferramenta para diversos problemas já diagnosticados e ainda não diagnosticados pelo profissional da saúde. Então, muitas vezes, esses problemas ainda não são detectados num exame, por exemplo, e ele já consegue detectar. Então, ele é uma ótima ferramenta de prevenção. Outra coisa que a gente sabe é que nós interagimos o tempo inteiro com frequências. Então é muito comum você, por exemplo, sair de casa bem e de repente não saber o que aconteceu e voltar com alguma melancolia, alguma angústia, ansiedade. Na verdade, a gente está interagindo de fato com todas essas energias o tempo inteiro. Pode ser uma energia externa, então, por exemplo, mudou o clima e aí você tem que interagir com aquela informação. Saiu de casa, estava quente, passou um pouquinho, esfriou. E assim com tudo, né? Desde uma radiação, que hoje a gente sabe que é um dos principais problemas da humanidade, uma radiação, um vírus, uma bactéria, até uma alimentação, então questões externas e também questões internas, né? Nossos pensamentos, uma doença já diagnosticada, um alimento que não caiu muito bem e uma emoção, por exemplo, que você está ali tentando digerir o tempo inteiro. Então, a gente sabe que realmente a gente está o tempo inteiro interagindo com essas frequências. E o princípio desse equipamento é exatamente o mesmo. Foram catalogadas mais de 11.000 frequências diferentes por esse cientista, onde ele mediu em hertz tudo isso. Então a gente sabe, por exemplo, que a frequência do medo ela pode ser medida. Então ele consegue ver se o medo está muito excessivo ou se ele está muito, ou por exemplo tem ausência ou ele está muito baixo. Ele consegue mensurar através de hertz, porque tudo no universo é frequência, tudo a gente consegue medir, e ele trabalha de forma modular, de modulação. Então tudo que está muito baixo ele vai subir e tudo que está muito acima ele vai descer. Então ele vai modular todas essas frequências para que a gente fique realmente no melhor estado possível.
Aqui eu queria mostrar para vocês exatamente isso que a gente falou, são as fitas, os arnês que estão ligados no dispositivo e que está ligado no software que está instalado no computador. Aqui a gente tem a figura de um cliente, a gente pode fazer essa sessão em qualquer lugar, então eu não preciso, além do equipamento ser fácil de transportar, então ele é muito leve, né? Eu consigo levar onde eu for comigo. Inclusive esse é um problema dos terapeutas, não conseguem ficar sem, então muitas vezes eu levo para casa, levo para o consultório, vou viajar, levo comigo, então ele está sempre na mochila, né? Então não preciso ter uma grande estrutura para tratar o meu cliente. Aqui a gente tem, está exemplificando, ele está numa cadeira, eu posso fazer numa cadeira, eu posso fazer numa maca, enfim, esse aqui é o nosso equipamento. Então, como que funciona a sessão? A primeira coisa que ele vai fazer é como se fosse um aperto de mão, né? Então, ele vai se conectar com a nossa energia, que a gente chama de calibração. Ele vai ler cada pedacinho do corpo do cliente ou da energia do cliente. Então, por exemplo, assim como tudo tem uma frequência, ele lê a gente como um todo, ele lê, por exemplo, parte direita do cérebro, parte esquerda do cérebro, membro superior, membro inferior. Ele começa a fazer essas medições todas por partes, que no final, né, é a nossa energia. Então, é isso que ele faz, que a gente chama de calibração. E o terapeuta, ele controla para que a gente tenha uma boa calibração, que ele vai dando números. Então, por exemplo, quando a gente tem, vai aparecer a tela de calibração no próximo slide, uma calibração acima de 90%, a gente sabe que a gente realmente fez uma boa calibração com aquele cliente. Após a calibração, ele traz para a gente as baterias energéticas daquele cliente. Então, por exemplo, voltagem, amperagem, resistência, hidratação, oxigenação, o pH do organismo, a vitalidade celular. A gente tem um índice que ele mede emoções não processadas, estresse, até outras interferências, ataques psíquicos. Então, tudo isso ele mostra que são as nossas baterias energéticas. E a gente sabe que acaba adoecendo quando a gente realmente gasta muito essas energias. Então, a gente consegue ter uma visualização e um direcionamento para a sessão através dessa informação. E aí, nessa calibração, aqui ó, tem a tela da calibração e não apareceu essa informação, mas não tem problema. A gente, numa próxima tela do sistema, ele aparece o valor da calibração e a gente consegue fazer esse controle. E aí, logo em seguida, ele vai trazer pra gente as baterias daquele cliente. E a gente sabe que todos nós temos essas baterias. E o que acontece? Quando a gente baixa essas frequências, as baterias, é aí que a gente fica doente. Aqui a gente tem outra informação também muito importante, é um direcionamento. Então eu consigo ver qual é a prioridade. Se ela é ambiental, se ela é física, mental, social, espiritual ou emocional. Então, em seguida, ele durante de 3 a 5 minutos, ele vai fazer o famoso teste, né? O que vem a ser o teste? Ele vai testar no cliente aqui está escrito 10 mil, né? Mais de 11 mil frequências energéticas. Dentre elas, patógenos, medicamentos florais, remédios homeopáticos, produtos tóxicos, fungos, vírus, bactérias, cujo resultado vem evidenciado numa tela de um computador, que é o que eu vou mostrar, que a gente chama de matriz.
Aqui a gente tem a matriz. Nessa matriz, ela na verdade, ela está por ordem de valor. Então, quanto mais baixo, mais reatividade o cliente teve. Então, assim, aqui a gente não consegue ver, mas a gente tem uma gama de itens que estão vermelhos, que são os itens que o cliente escolheu, eu preciso e quero tratar. Se eu subir, rolar essa informação para cima, eu vou ter alguns itens rosas, depois outros amarelos e outros azuis. Né? Então, é essa informação que a gente aprende a ler, né? É uma ordem de prioridade. Os vermelhos são o que realmente o cliente está querendo tratar nesse momento, pedindo, por favor, eu quero tratar. E aí a gente tem o rosa, que é necessário, mas que ainda não é a principal prioridade. Temos os amarelos, que seriam ok, eu nem sei o que é isso, não preciso nesse momento. E os azuis, que seriam índices, itens que não tiveram reatividade naquela sessão. É importante que vocês saibam que nessa matriz a gente consegue avaliar presenças de parasitas, produtos tóxicos, nutrientes, vitaminas, minerais, enzimas, neurotransmissores, hormônios, desequilíbrios na coluna, dentes, processos inflamatórios, infecções, vírus, fungos e bactérias, hiperatividades a determinadas substâncias que poderão ser intolerâncias ou alergias, questões emocionais, funções cerebrais, sistema cardíaco, nervoso, linfático, digestivo, intoxicação por metais pesados, miasmas e coloquei cromossomos. Aqui é para vocês terem uma ideia da complexidade do sistema. Além dele ser realmente um sistema holístico, né, que é aquele que vê o indivíduo como um todo, eu não consigo, por exemplo, numa sessão, tratar uma única, não é que eu não consigo, mas é quase que impossível eu tratar um único ponto do cliente, né? Eu vou conseguir vê-lo como um todo, então uma coisa vai levando a outra, que vai puxando outra, e nós somos um sistema, né? Então não tem de fato, às vezes, por exemplo, o cliente pode estar com uma dor no braço e eu posso ir me aprofundando e entender que daquela dor do braço é uma falta de algum mineral ou está ligado a algum trauma que ele passou, e aí a gente vai tratar tudo isso e mais, sei lá, a parte circulatória, linfática, enfim, a gente consegue realmente trabalhar aquela questão aquele indivíduo como um todo. E eu acredito que isso é o único sistema que faz. E a amplitude, né? Eu coloquei o maior número de itens, mas na verdade a gente consegue tratar qualquer coisa, inclusive animais, ambientes, situações, né? Então, assim, o universo realmente assim, de infinitas possibilidades. Aí, a partir desse teste, né, o especialista vai escolher o melhor caminho para trazer naquele espaço de tempo a melhor energia possível, a melhor recarga possível para aquele cliente, né? Para que ele mesmo, no processo de homeostase, consiga depois interagir com essas frequências todas que ele recebeu e se melhorando, né? Então, você pode escolher o que o sistema está trazendo para você como prioridade, que ele mesmo já te traz, as terapias sugeridas, ele já te dá um norte. Pode-se trabalhar com o que o cliente está pedindo, ou até seguir um tratamento, mas com base em algum diagnóstico médico, enfim. Então,
terminado o teste, o especialista vai escolher o melhor caminho para dar, nesse espaço de tempo, né, a melhor recarga para o cliente, para que ele interaja com essa nova frequência, com essas novas frequências que ele recebeu e consiga voltar, né, a ter toda essa energia e mudar hábitos, retomar, né, o seu dia a dia numa nova frequência. Então, assim, a gente durante a sessão, a gente pode escolher o caminho do sistema, que o sistema sugere, né? Ou o que o cliente está trazendo, ou ainda o diagnóstico do médico assistente. Na verdade, a gente pode até mesclar todas essas informações. Nessa tela, a gente consegue identificar quais são os principais pontos que precisam ser trabalhados naquele cliente. Então, a gente consegue ordenar por valor, né? E aí, por exemplo, quando eu ordeno por valor, esses itens em vermelhos ficam embaixo e eu consigo ver qual é a prioridade, né? Lembrando que sempre o que está em vermelho é o que teve maior reatividade. Então, ele agrupa, na verdade, daquelas 11 mil frequências, se teve, por exemplo, várias frequências que estão ligadas à parte cognitiva, então ele vai agrupar e vai me falar que a parte cognitiva é importante trabalhar. Aqui nesse cliente, por exemplo, apareceu cognição, regulação de açúcar, sangue, excesso ou deficiência de vitaminas, hereditariedade, enfim, mas é bem amplo, né, esse catálogo, vamos dizer, né, que vai desde câncer, estresse emocional, toxicidade, traumas. Então a gente consegue ter a parte circulatória, sistema imune, é bem amplo mesmo. E tem uma outra coisa bacana nessa tela, que é essa Celibar, né, que teve também um cientista que estudou sobre isso, e a gente tem isso trazido aqui para dentro do nosso sistema. Nessa Celibar, ele consegue me falar qual que é o estado daquele cliente. Se o cliente está, se essa barra ela está na área de alarme, eu consigo saber que o cliente realmente está respondendo, o corpo do cliente, o organismo do cliente está respondendo a todos os ataques. Se ele está em adaptação, é uma fase onde o cliente começa a aceitar esses desequilíbrios como uma nova realidade, gerando mesmo mais desequilíbrios. E quando ele está nessa parte de exaustão, é um indício que esse cliente, na verdade, ele desistiu. Então, o que a gente tem que fazer? Trabalhar várias questões e trazer, primeiramente, esse cliente para um estado de adaptação e trazer ele para o estado de alarme, que é onde ele vai receber o maior número de frequências durante a sessão e vai respondendo a todas essas novas frequências, né? É como se no estado de exaustão, talvez ele não tenha hábitos muito saudáveis. Então a gente precise trabalhar uma desintoxicação, trabalhar primeiramente a harmonização do cliente. Bom, é um processo de treinamento. Muitas vezes a gente não fala tratamento, a gente fala treinamento, porque como está escrito aqui, ele ocorre naturalmente através do envio de frequências. E a maior parte dos clientes respondem muito bem a esse tipo de tratamento. Então, ele vai treinar as suas células a processarem essa informação recebida. Agora, falando sobre frequência,
É importante a gente saber que tudo no universo vibra e cada, por exemplo, as células que compõem o fígado, elas têm uma vibração única, que é diferente das que compõem o rim, que é diferente das que compõem o cérebro. E a junção de tudo isso também tem uma frequência, também tem uma vibração. Então, através dessas frequências únicas de cada célula, que aí eu incluo emoções, pensamentos, toda essa energia, ela fica impressa no campo energético do indivíduo. E é essa informação que estabelece a base de análise e a condução da sessão. Como eu disse, o biofeedback ou biorressonância é um processo de treinamento, é um fenômeno estudado no âmbito da física, especificamente a física quântica. Algumas pessoas respondem muito rapidamente, outras que eu diria que não têm realmente os hábitos tão próximos ao que a gente chama de hábitos de uma vida saudável, vai precisar de um pouco mais de sessões para ter um resultado melhor. Em pouco tempo, o sistema corrige os desequilíbrios elétricos identificados no organismo do cliente. O equipamento ele envia frequência de retificação a qual o corpo responde. Podemos assistir, isso é o bacana do sistema. Cada frequência que eu mando para o cliente, eu consigo ver se ele recebeu ou não. Eu consigo saber a retificação, então eu mando uma frequência e ele me responde se foi recebido e se eu tive um grau alto de retificação. Então eu consigo assistir, né, o estado de dor para não dor, nervosismo para tranquilidade, desconforto para relaxamento, inquietação para calma, como também o treino adequado para absorção de nutrientes, eliminação de metais pesados, parasitas, fungos, vírus. É muito gratificante. Bom, relativamente às questões emocionais, é da mesma forma. O corpo identifica aquela frequência fora de padrão e a gente faz o reequilíbrio da mesma forma. Muitos dos clientes, eles já relatam durante a sessão, por exemplo, estou com uma dor na perna. Durante a própria sessão ele já levanta e a gente já consegue, ele já relata que a dor sumiu. Outros vai acontecer no dia seguinte, ao longo dos próximos dias. Mas é muito comum a gente conseguir observar essa diferença da frequência. Por exemplo, pessoas que vêm com algum desequilíbrio mais mental, você consegue enxergar claramente, ele chega de uma forma e vai embora numa nova frequência. Então, a sessão leva em torno mais ou menos de 1 hora, 1h30, e a gente tenta acompanhar esses números junto com o cliente para que ele possa ter realmente o melhor aproveitamento da sessão. Aqui eu peguei também só para ilustrar algumas fotos, né? A gente está mostrando, por exemplo, essa aqui que eu gosto muito, é como se eu estivesse fazendo um efeito de uma quiropraxia energética. Então eu tenho todas as vértebras, tá vendo? C1, C2, né? Toda a parte cervical, torácica, lombar. Ele vai passando vértebra por vértebra e trabalhando, eliminando, reequilibrando vértebra por vértebra. Então ele me mostra se tem alguma que está subluxada, se tem algum processo inflamatório. Ele vai mostrando e vai liberando. Inclusive, ele libera também as emoções que ficaram presas nessas vértebras.
Aí eu posso, por exemplo, num caso desse, trabalhar também a parte de dor, a parte de ossos, circulatório, a parte linfática, muscular. Então, esse é só uma ilustração de eu acredito que tenha mais de quase 100 programas no equipamento. Então esse aqui é só uma ilustração. Eu tenho aqui toda a parte de reposição de hormônio, vitaminas, nutrientes, enzimas. Tenho aqui uma outra que está ligado totalmente desenvolvido para atletas especificamente. E uma outra com alguns programas mais específicos. É só para ilustrar mesmo a carinha dos programas. E é isso. Na verdade, eu vim aqui hoje agradecer a você que acompanhou, né, toda essa explanação. A ideia é mesmo levar essa informação ao maior número de pessoas, para que as pessoas possam, na hora da decisão de um desequilíbrio, ter essa opção por trabalhar com uma tecnologia que não tem nenhuma contraindicação, não tem nenhum efeito colateral, não é um método invasivo, muito pelo contrário, é muito divertido e prazeroso fazer uma sessão de biofeedback. Então eu convido vocês a assistirem essa palestra. Eu queria fazer um agradecimento também a algumas pessoas importantes nesse projeto, né? Então eu tenho como minha mestra Filipa Cardoso, que é a professora que vem todos os anos. Desde que eu comprei o equipamento, ela ministra os cursos aqui no Espaço Olos. Inclusive teremos uma turma agora em novembro. Eu queria deixar aqui também a minha gratidão à Filipa, que tanto nos ensina e nos dá esse suporte. E também agradecer a oportunidade de estar participando do CONAT, né? Que é realmente um evento de muita luz. O idealizador, na verdade, é o meu irmão, Lúcio Maier, que vem, né, já é o terceiro CONAT, e ele não desiste de levar realmente a maior informação possível, não só dessa terapia, mas de todas as terapias, e levar o nome também dos terapeutas renomados e pessoas que estão lutando por essa causa. Então, também gostaria de deixar aqui a minha gratidão. Para finalizar, eu gostaria de agradecer você que parou esse tempinho para me assistir e conhecer sobre essa ferramenta. Obrigada.